Política científica e ditadura republicana. Esses dois conceitos são conceitos que eu procurei explicar no meu próximo livro, e eles partem, na verdade, de uma conexão que é do Revolução Conservadora, que foi meu livro de 2021. No Revolução, eu busquei explicar o pensamento autoritário brasileiro. Quem me segue aqui já conhece bem o livro, tem outros vídeos aqui nos cards para seguir. Eu saí da escrita do livro, do Revolução, pensando, bom, como é que eu posso explicar os antecedentes do Vargas e dos seus seguidores, Oliveira Viana, Chico Campos, tudo mais? Como é que eles eram nos anos 10, 20, de onde que eles vieram, quais são os antecedentes ideológicos da era Vargas? Foi essa questão que eu queria me endereçar. E aí eu pensei, bom, vou fazer um livro então, não sobre os autoritários da década de 30 e 40, mas sobre os positivistas. Porque muito se diz que o Vargas foi positivista, o Oswaldo Aranha, o João Neves, toda a banda gaúcha seria então de positivistas do PRR, castilistas. E aí eu comecei a seguir essa pista e comecei a ver que essa pista não era lá tão quente. Por quê? Eu não encontrei esse positivismo filosófico nos anos 10 e 20, antes da Revolução de 30. Eu fui recuando e cheguei até a década de 1870, que é quando o positivismo filosófico kantiano tem seu ponto, então, de efervescência. Isso diz muito sobre o que é construir uma tese. Eu fiz uma tese, então, no campo do direito, que é a Revolução Conservadora, e depois, na mesma época, praticamente no ano seguinte, eu tinha que defender uma segunda tese na filosofia, da PUC do Rio Grande do Sul, sobre o positivismo. E eu achava, bom, vou escrever um livro sobre a década de 30 a 45, e depois eu vou escrever quase que o livro Ano Zero, o prólogo do livro, que vai ser a década de 10 e 20. E esse projeto deu em nada, porque eu tive que recuar, então, até o finalzinho do Segundo Reinado, para entender aonde é que estavam as ideias positivistas. Se eu quisesse manter essa ideia de trabalhar o positivismo, eu não encontrei ele na década de 20, eu encontrei ele na década de 1870, que é então esse livro que eu vou falar um pouco hoje, que é o A Era Cientificista, uma história intelectual do positivismo no Brasil, de 1870 a 1904. No Era Cientificista, eu procurei estabelecer o seguinte: qual é a importância das ideias positivistas, mas sobretudo para que elas servem. Como é que esse tipo de positivismo encontra agentes autônomos, intelectuais que com a sua autonomia vão transformar isso numa filosofia brasileira, adaptada aos nossos problemas, e de que forma isso, então, reverbera na nossa vida política. E talvez sejam dois os fatores que ajudam a gente a entender o impacto do positivismo no Brasil. Primeiro, que positivismo é um dos motores, não o único, mas um dos motores do movimento republicano. Ou seja, o republicanismo bebe do positivismo em vários momentos. Ponto 2. O abolicionismo também bebe do positivismo. E aqui, de novo, mais uma vez, não quer dizer que todo republicano e todo abolicionista é positivista. Tem muitos que não são. Mas o que a gente pode ver é que a amostragem de positivistas que estão pregando a abolição imediata da escravatura e república para já, estão embebidos de ideias kantianas, positivistas, e também de ideias evolucionistas, darwinistas, spenceristas, haeckelistas, entre outros. Ou seja, positivismo e evolucionismo são o que eu chamo de dois cientificismos. Por isso que o livro chama A Era Cientificista. E aqui é muito bacana a gente refletir sobre isso, e aqui eu quero partir para uma reflexão menos técnica. Eu cheguei nesse tema errando. Eu cheguei no tema do positivismo no Império perseguindo um conceito que eu não consegui encontrar ele muito bem estruturado num período, num recorte temporal, que é a década de 10 e a década de 20. E aí eu tive também a humildade de dizer o seguinte: bom, eu vou trabalhar com uma amostragem que eu estou enxergando. Eu estou enxergando o positivismo com dezenas de obras e ativismo e impacto realmente na década de 1870 e 80, não 30 anos depois. Então perceba, eu queria saber assim, qual que era, vamos dizer assim, a origem do pensamento do Vargas e de outros pensadores da década de 30.
Não encontrei. Por quê? Porque eu encontrei um positivismo que tem seu auge no 19 e no comecinho do século 20 ele já está encontrando seu ponto de esgotamento. A minha interpretação sobre positivismo talvez seja minoritária. Talvez não seja como a historiografia enxerga. Porque eu olhei para um tipo de fonte e não encontrei aquele positivismo que eu procurava. Então percebam, quando a gente pesquisa, a gente tem que entender que quando a gente não acha algo, e há um certo tipo de silêncio das fontes, isso também é um dado. Ou seja, quando a gente não encontra algo, isso também é um dado que a gente tem que levar em conta. Não é só pesquisei tal conceito, tal termo, em tal época não achei, perdi tempo, fiz errado. Não. Isso é parte do processo de pesquisa, em que a gente não encontrar é um dado dizendo, olha, se isso não está aqui, talvez seja em outro recorte, de um outro momento, talvez seja em outro gênero, talvez não no ensaio político, esteja na literatura, talvez não nos livros de direito, mas nos de medicina. Tudo isso é um dado que a gente vai trabalhando, ou uma sucessão de dados que a gente consegue processar e trazer um conhecimento um pouco mais certo, um pouco mais objetivo, um pouco mais verdadeiro. Então, a Era Cientificista vai sair pelo Senado, se Deus quiser, em janeiro ou fevereiro, mas vai trazer, então, uma nova interpretação do positivismo filosófico, perseguindo, então, esses dois conceitos, política científica e ditadura republicana, que são os dois conceitos que o Comte estrutura para construir a sua visão de uma nova sociedade, que é algo que eu já trabalhei aqui no vídeo anterior. Se você está assistindo esse vídeo depois de janeiro ou fevereiro de 2026, o link do livro está aqui embaixo.